Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 23. Atos capítulo 23. E nós vamos ler um texto aqui sobre um personagem que não é muito conhecido, não. Um personagem que, assim, talvez você nunca tenha atentado para a vida dele, talvez você nunca tenha escutado um sermão com base na vida dele. Mas hoje, eu creio que ele vai impactar a sua vida. Atos capítulo 23, a partir do verso 11, está comigo? Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo seus chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. E, chamando um dos centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. O apóstolo Paulo, ele estava aprisionado em Jerusalém. Os líderes religiosos queriam a morte de Paulo de qualquer maneira. E 40 homens fizeram um pacto. Qual foi o pacto deles? O pacto deles foi: nós vamos pedir que as autoridades tragam Paulo até o sinédrio, que era uma corte religiosa, era a corte que definia o rumo religioso dos judeus, que Paulo venha até o sinédrio. E aí, quando ele estiver vindo para o sinédrio, no caminho nós vamos fazer uma emboscada e nós vamos matar o Paulo. Eram 40 homens. A vontade de matar Paulo era tão grande, mas tão grande, que eles disseram assim: nós não vamos comer nem beber enquanto a gente não matar Paulo. E nós queremos ser amaldiçoados se nós não matarmos Paulo. Pensa no ódio. Pensa numa vontade de acabar com o homem. Agora, pergunta que não pode deixar de acontecer, eu peço que todo mundo se sente, que evite movimentação, por favor. A pergunta que surge é: por que eles queriam matar Paulo? Você sabe por quê? Porque ele pregava o evangelho. Paulo não estuprou ninguém, Paulo não está roubando ninguém, Paulo não está fazendo nada de errado. Eles querem a morte do Paulo, por quê? Porque o Paulo prega o evangelho. Deixa eu te falar uma coisa: o evangelho incomoda. Se você não incomoda ninguém, você não vive o evangelho.
O evangelho incomoda e incomoda muito. Eu tinha um relacionamento muito próximo com um empresário muito rico, e volta e meia eu aconselhava ele e eu orava por ele. E quando eu ia orar por ele, ele ficava nervoso. A oração mexia com ele, a oração incomodava ele ficava tenso, ele suava frio. A oração atinge as pessoas e mexe com elas. Eu morava num condomínio aqui da Barra, e um dia o síndico me chamou, falou: ó, pastor, fiquei sabendo que o senhor fez um negócio religioso aí na sua casa, e no condomínio tem uma lei que não pode ter nada religioso no condomínio, então alguns vizinhos vieram reclamar. Eu falei: o senhor está falando da semana passada? Ele falou: pois foi dia do meu aniversário. E deixa eu falar uma coisa para o senhor. Aí o sangue sergipano, italiano também levantou, né, irmão? Falei: deixa eu falar uma coisa com o senhor. O que o senhor está fazendo é perseguição religiosa. E antes que eu me esqueça, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor manda na sua casa, na minha casa o senhor não manda, não. E vou falar mais uma coisa para o senhor. Vocês vivem botando anúncio aí no elevador do prédio dos eventos que tem de uma outra religião, né, que não é evangélica. A partir de hoje não vai ter mais, não. Avisa para o pessoal que falou para o senhor que não vai ter mais, não. Não pode para um, não pode para ninguém. Agora, dentro da minha casa, ninguém manda, não. O senhor está interferindo no meu aniversário. Não, pastor, não foi bem isso. Eu falei: não, foi isso sim. A minha vontade é processar o condomínio, pelo constrangimento que eu estou. Não, pastor. Então, aí, amenizou, o senhor é muito legal, o senhor é maravilhoso. Eu torço pelo Flamengo também. Aí ficamos melhor amigo. O evangelho incomoda. Era uma vizinha que odeia evangélico. O evangelho incomoda, gente. No meu ambiente de trabalho, quando eu era analista de sistemas, que eu programava lá em COBOL, PL1, nossa, Jurássico, né? Pois o COBOL está em alta até hoje, tá? E sistema de banca, tudo COBOLzão. Pois quando eu trabalhava lá em empresa lá, tinha uma pessoa lá que sempre soltava uma piadinha, sempre uma gracinha, sempre uma coisinha esquisita. Por quê? Porque eu não ia para as despedidas de solteiro, que eram em casa de prostituição, eu não ia para as bebedeiras, eu não ia para as gandaias. Quando começava assunto, contando que peguei a mulher, fez isso, eu, galera, vou ter que resolver o negócio ali, eu saía de perto. Então, eu tinha que ouvir uma piadinha, uma gracinha. Por quê? Porque viver o evangelho incomoda. Um dia cheguei na minha mesa, tinha lá um pôster de uma moça bonita de biquíni. Eu sabia quem tinha sido. Enrolei e tal, o pôster, botei na lata do lixo, nem amassei não, enrolei, que se você quisesse pegar, podia pegar. Botei lá, tranquilo, e continuei trabalhando. Se você não incomoda ninguém, tem uma coisa errada contigo, filho. Porque o evangelho incomoda. Incomoda você falar de pureza no mundo sujo. Incomoda você falar de sexo dentro do casamento, no mundo em que todo mundo quer transar com todo mundo. Incomoda você falar de sobriedade no mundo em que todo mundo quer fugir para a bebida e para as drogas para esquecer o seu momento. Incomoda você falar de integridade no mundo de gente corrupta. Incomoda você falar de perdão no mundo que é olho por olho e dente por dente, que se dane todo mundo, primeiro eu. Incomoda você falar de vir para a igreja no mundo que as pessoas só querem ir para onde dá prazer momentâneo e não para onde dá prazer eterno.
Incomoda você falar de ofertar, dar dízimo na obra de Deus, mas eles gastam 15, 20 mil reais na gandaia, nas prostitutas, no uísque, e para eles está tudo bem. Incomoda você viver uma vida digna, ainda que ganhando um salário apertadinho, enquanto o outro, ele faz molecagem, e ele vive uma vida próspera, mas ele não tem coragem de olhar no olho do filho e poder falar que é honesto. Incomoda. Quem está entendendo? Meus amados irmãos, nós temos que entender isso, que Paulo estava sendo morto simplesmente porque vive o Evangelho. Aí, os caras falaram: olha, quando ele vier para ser entrevistado no Sinédrio, a gente mata. O sobrinho de Paulo ouviu que tinha uma conspiração. O que ele fez? Foi lá na prisão e falou para o Paulo: Paulo, pessoal está falando que quer te entrevistar, não quer nada. No caminho, eles vão se infiltrar no meio dos soldados, vão te esfaquear, vão te dar uma espadada no meio do coração, e depois você vai ser morto. Eles estão dispostos a tudo para te matar. O Paulo chama o centurião e fala: você pode levar esse menino aqui no comandante? Ele vai no comandante, conta a mesma história. Aí o comandante faz o seguinte: ele pega o Paulo e tira de madrugada da cidade. E o Paulo é levado para Cesareia Marítima de madrugada. E por conta disso, a vida de Paulo foi salva. Não foi só a vida do Paulo que foi salva. Muitas vidas foram salvas, porque Paulo atingiu milhares e milhares de pessoas depois daquilo. Não foi só o Paulo, fui eu, foi você, que muitas vezes fomos abençoados por palavras que o apóstolo Paulo deixou para a gente. Aquele jovem, ele não foi um isentão, ele se posicionou no mundo, ele se manifestou, ele foi para a guerra, envolvia riscos, envolvia situações difíceis, ele poderia ser descoberto, mas ele foi, e ele peitou a situação, e ele falou: eu vou tentar resolver esse negócio, eu não vou deixar um homem inocente morrer. E por conta disso, o Evangelho não morreu para muita gente através da vida do Paulo. Hoje, se nós estamos aqui, muito nós devemos a Paulo, porque foi ele que foi usado por Deus para deixar muitos esclarecimentos sobre a nossa fé. E aí eu te pergunto: e você, tem se posicionado? Você tem se colocado à disposição de Deus para viver o que Deus quer que você viva e para defender o que você precisa defender na terra? Sobre isso, esse jovem que ninguém fala dele, o sobrinho de Paulo, a gente aprende algumas lições sobre posicionamento. E a primeira lição sobre o nosso posicionamento no mundo é que Deus usa improváveis. Deus usa improváveis. Quando a gente vai ler o versículo 12 em diante, a gente lê o filho da irmã de Paulo. O filho da irmã de Paulo, nem nome tem. A apresentação não é o procurador-geral, o advogado, o líder, o empresário. Não. O filho da irmã do Paulo, o amigo do primo do colega. Não tem nem nome. É um improvável. É alguém que ninguém apostava nele. É um Zé Ninguém. Mas é esse Zé Ninguém que Deus usou para salvar a vida daquele que seria um dos maiores instrumentos do Evangelho, um dos maiores instrumentos do cristianismo na história. Foi esse Zé Ninguém que fez com que um monte de revelação de Deus chegasse até nós, porque ele preservou a vida do Paulo, o filho da irmã do Paulo, o amigo do primo do colega do genro. O ninguém, não tem nem nome, foi ele. Ah, pastor, eu não me sinto preparado para fazer grandes coisas para Deus, não. Eu não me sinto preparado para mudar a história de nada, não.
Eu não me sinto preparado para fazer diferença no mundo, não. Pois é, então você está no caminho certo. É você que Deus quer usar, porque é quando pega o Zé Ninguém, a Maria Ninguém, que a glória fica toda para Deus. É nessa hora. É nessa hora. Queridos, eu conheço um pastor do norte do Brasil. Ele tem uma fala, uma dicção que não é muito boa. Você olha para ele, você não dá nada por ele. Ele tinha uma igreja pequenininha, do tamanho do potencial que você vê nele. Ele conheceu um outro pastor do norte, um homem com uma unção de multiplicação, um homem de Deus. E ele começou a ser discipulado. Sabe o que aconteceu? Aquela igreja de 50 virou 500, virou 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, 9.000. Construíram uma área enorme, compraram terreno, plantaram novas igrejas. O ministério do homem explodiu. Coisas espantosas aconteceram. Quem olhava para ele, com aquela dicção, com aquele jeitinho e tal, e que tinha tido uma igreja pequenininha há tantos anos, não podia acreditar. Mas Deus te usa apesar do teu histórico. O teu histórico pode ser horrível. Deus está falando assim, deixa eu escrever um histórico novo. Então você que não está fazendo grandes coisas para Deus, porque decretou que o teu histórico é definitivo, ei, você está fora do eixo. Porque Deus está dizendo assim, eu pego o filho da irmã, eu pego o Zé Ninguém e transformo no Salvador. Você pode fazer mais. Segundo lugar, sobre o nosso posicionamento nesse mundo, a gente aprende que sua desatenção pode privá-lo de oportunidades. Sua desatenção pode privá-lo de oportunidades. Olha o que diz o texto. Tendo ouvido a trama. Tendo ouvido a trama. Tinha uma trama. Mais gente deve ter ouvido, talvez, mas não entendeu o que estava rolando, não compreendeu, não acreditou, não viu a gravidade. Mas o filho da irmã de Paulo ouviu, percebeu, compreendeu o que estava acontecendo e viu a gravidade daquele momento. Se passasse despercebido, ele não teria agido. Estava acontecendo uma coisa horrível, ele vai denunciar um assassinato. Uma coisa terrível ia acontecer, uma crueldade, mas ele percebeu o que estava acontecendo. Sabe de uma coisa na vida? Duas situações estão diante de nós o tempo inteiro, e muitas vezes nós não nos apercebemos das duas. A primeira coisa que está diante de você o tempo inteiro são as ameaças. Tem algo ameaçando sua felicidade o tempo inteiro. Tem algo ameaçando o seu casamento o tempo inteiro. Tem algo ameaçando a sua fé o tempo inteiro. Tem algo ameaçando sua pureza o tempo inteiro. Tem algo ameaçando sua santidade o tempo inteiro. Tem algo ameaçando o seu ministério o tempo inteiro. E se você não percebe as ameaças, se você está desatento, você cai que nem um patinho. A segunda coisa que está diante de você o tempo inteiro são as oportunidades. O tempo inteiro tem uma porta para você passar. O tempo inteiro tem uma chave para você pegar. O tempo inteiro tem um caminho para você seguir. O tempo inteiro tem alguém que te leva para um novo patamar. O tempo inteiro tem alguém que favorece uma oportunidade na sua vida. O tempo inteiro tem uma resposta que você está procurando há muito tempo e ela já foi falada várias vezes e você, desatento, não ouviu. O tempo inteiro tem ameaça e tem oportunidade, mas tem muita gente desatenta. Tem muita gente desatenta do momento que a gente vive no Brasil. Porque eu acho que não tem nada a ver, não tem perigo nenhum, não tem risco nenhum. Não, a gente não vai ser uma Venezuela. Não, a gente vai ser... Quem disse que não? Com base em que você disse que não? Uma igreja, Assembleia de Deus, lá no Pará, pastor Samuel Câmara, meu amigo,
a igreja teve uma orientação, um pedido do Ministério Público, uma ordem do Ministério Público para tirar uma bandeira do Brasil da porta da igreja. Essa semana agora. E aí eles recorreram e uma juíza falou, não, pode deixar a bandeira do Brasil. Ah, quem pediu? Quem pediu? Um partido político. Pediu para uma igreja tirar a bandeira do Brasil da porta da igreja. Você está pensando que nós estamos sendo alarmante, que nós estamos sendo provocador, que nós estamos vivendo no mundo de Alice? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Os homens mais santos desse Brasil que eu conheço, os homens que mais me inspiram, os homens mais puros que eu conheço, os homens de ministério mais influentes que eu conheço nesse Brasil, estão todos dizendo, esse lado aqui não é perfeito não, mas garante a nossa liberdade, garante a nossa condição de adorador de Deus. Esse lado aqui não dá, esse lado não dá. Os homens mais santos, os homens que mais me inspiram, mas tem gente na igreja que acha que os homens mais santos do Brasil, mais corretos, e ministério mais profícuo do Brasil, que eles não sabem nada, quem sabe é esse aqui. Você está desatento, você está ouvindo as fontes erradas, você não está lendo as fontes corretas, você não tem as informações apropriadas. Eu não vou ser um isentão. Tem um lado que odeia a igreja, tem um lado que quer matar criancinha de forma covarde, tem um lado que quer colocar droga disponível para tudo quanto é jovem desse Brasil de forma oficial, tem um lado que não respeita a família, e tem um lado que tem defeito, que tem problema. Você tem que escolher que lado você vai ficar, porque a sua desatenção vai roubar de você o seu posicionamento correto, diante das ameaças sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus filhos. Aqui na Barra da Tijuca, o pessoal que trabalha com venda de imóvel, venda de carro, falou para mim, alguns aqui na igreja, falaram, pastor, parou tudo. Não vende nada. Outra pessoa aqui da igreja trabalha com decoração, falou, pastor, eu estou com um monte de venda, negócio de decoração dá dinheiro, né? Muita coisa bonita que tem e tal, um apartamento inteiro, então é caro também. Parou tudo. As pessoas falaram assim, não, dia 30 eu vejo se eu faço ou não faço. Você não está notando o caminho da nação? Você não está notando a interferência? Porque o pessoal fala daquele país, aquele grande país lá da Ásia. Mas o que tem aquele país? O que tem? Cristão lá perde os direitos sociais. Se você falar que é cristão, ou eles te prendem, ou eles te matam, ou eles fazem o seguinte, você não vai ter os auxílios nenhum. Só que o país é uma miséria danada. Sem os auxílios do governo, você está frito, você morre. Então eles te tiram os direitos. Você não tem direito à educação, você não tem direito à saúde, você não tem direito a uma bolsa de comida de alguma coisa, você não tem direito. Então eles matam você te tirando os direitos. E você está achando que nós estamos brincando? Se você não souber o que está acontecendo, não estiver atento, você não vai se posicionar. Em terceiro lugar, sobre o nosso posicionamento no mundo, a gente aprende aqui que você precisa saber seus direitos. Você precisa saber os seus direitos. Olha o que diz o texto: entrou na fortaleza. Entrou na fortaleza, versículo 16. Como é que um garoto, um rapazinho entrou na fortaleza? Deixa eu te falar uma coisa. Tinha uma lei que dava a garantia dos familiares irem até o preso. Ele tinha esse direito. Mas como é que ele sabia? Ele fez faculdade de Direito? Eu acho que ele não sabia. Eu acho que ele foi até lá e falou, queria falar com Paulo. Alguém falou assim, mas quem é você? Ele falou assim, eu sou o sobrinho do Paulo. Aí alguém falou assim,
Ó, é sobrinho do Paulo, quer falar com Paulo. Aí alguém que sabia da lei falou assim: não, familiar pode, não vê familiar nenhum ainda, ele pode ir lá. Deixa eu te falar uma coisa, tudo leva a crer que a família do Paulo desprezou ele. Quando ele se converteu, a família o abandonou. Provavelmente esse sobrinho não tinha mais contato constante com Paulo. Provavelmente ele está distante. Provavelmente ninguém da família foi lá falar com Paulo. Mas esse sobrinho ainda tinha carinho pelo seu tio, e ele vai até lá na fortaleza, e então ele exerce o seu direito de ir falar com o Paulo. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. Essa mensagem pode ser o divisor de águas da tua vida, presta atenção. Na Constituição do Brasil, nas leis do Brasil, você tem direitos que você nem sabe. Você teve doenças que te dão direitos que você nem sabe. Você passou por situações que te dão direitos que você nem sabe. Você está vivendo coisas no seu trabalho e a lei te garante algumas coisas que você nem sabe. Você tem sido assediada, minha irmã, meu irmão, e você tem direitos que você nem sabe. Ou sabe mais ou menos, ou tem medo de pesquisar para saber o detalhe. Existem direitos que a vida te dá, o mundo te dá, e você precisa sabê-los para poder executá-los. Mas tem uma outra coisa que eu preciso te dizer, é que existem direitos que Deus te dá. A Bíblia tem aproximadamente 8.000 promessas. Promessas sobre a tua vida, para você que crê em Jesus. Garantias do céu na tua vida. Mas sabe de uma coisa? A maioria das pessoas não exerce os seus direitos. A maioria das pessoas não coloca para jogo os seus direitos. Não age em função dos seus direitos. Então as coisas não acontecem na sua vida e você fala: Deus não deu, Deus não abençoou, Deus não fez, Deus não foi Deus, você que não exerceu o seu direito. Você que não implantou o seu direito, você que não agiu como quem tem o direito, você que não teve a fé exercida por quem sabe que tem o direito. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e vocês vão encontrar. A Bíblia diz que se você procurar, você vai achar. A Bíblia diz que 1.000 vão cair de um lado, 10.000 do outro, você fica de pé. A Bíblia diz: ó, traz o teu dízimo na casa do tesouro, eu vou abrir a janela do céu, eu vou te abençoar. É direito seu, é garantia do céu, mas muitas vezes nós não temos a postura de fazer valer os nossos direitos, nem os conhecemos. Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, para não morrer, ele encontra com um anjo. Ele começa uma luta com o anjo e ele descobre que é um anjo de Deus. Qual foi a postura de Jacó? Ele falou: anjo, deixa eu te falar na boa, você pode ser mais forte, mas eu vou te agarrar. E daqui você não sai se não me abençoar. Daqui você não sai se não me abençoar. Sabe o que aconteceu? O anjo deu até uma ferradinha no Jacó, deu até uma pancadinha nele, mas ouviu a postura de quem tem um direito em Deus. Ei, quando você encontra com Deus, você tem direito à bênção. Todo encontro teu com Deus em oração faz de você alguém que tem direito à bênção. Todo encontro teu com Deus em adoração faz de você alguém que tem direito à bênção, porque encontro com Deus garante a bênção. Você precisa se ver como detentor de direitos no céu, determinados por Deus. Você não pode se olhar como alguém à parte, como alguém aquém, como alguém limitado, como alguém que não vai dar certo, como alguém que tem que aceitar isso do jeito que é. Não! Você tem que olhar para você e falar assim: eu tenho 8.000 promessas do meu Deus sobre a minha vida, eu não abro mão de nenhuma delas. E então você tem que ler a Bíblia e falar: Deus, cumpre isso na minha vida, está aqui na tua palavra, eu estou lendo aqui. Agora, se você não ler, como é que você vai executar? Quarto lugar, o que a gente aprende sobre posicionamento nesse texto? Você
não pode terceirizar para Deus o que você pode fazer. Você não pode terceirizar para Deus o que você pode fazer. Olha o que diz o texto no versículo 16. Teve conhecimento, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. E contou tudo a Paulo. Ele podia falar assim: eu não vou na fortaleza não, porque alguém pode me ver e pode dar problema para mim. Senhor, manda um anjo falar com Paulo. Senhor, dá um sonho para o Paulo. Senhor, que mais alguém que escutou essa história da conspiração fale com Paulo. Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Não, ele falou: se eu tomei conhecimento, eu vou avisar, eu vou contar. Deus poderia ter falado com Paulo de muitas formas, mas usou alguém que seria um instrumento, que seria um exemplo, que estaríamos falando dele no século 21, e seria ele um exemplo para a nossa vida de posicionamento. Meus amados irmãos, algumas pessoas estão falando que estão realmente preocupadas com a polarização no Brasil, mas que elas amam a Jesus, que elas querem unir as pessoas, e que quando a igreja é perseguida, a igreja sempre cresce. Então muda para a Coreia do Norte, pô. Você quer perseguição? Muda, pô. Tem mais países, quer Butão? Butão também é legal. O que mais você quer? Interior da China, bacana. Irmãos, olha só, Deus é soberano. Se Ele quiser mandar perseguição, permitir perseguição nesse país, nós vamos jogar o jogo. Nós vamos lutar. Alguns aqui vão ser presos. Você me leva maçã. Sério, a verdade é essa. Você que tem imóveis aí, talvez você perca alguns, ou talvez todos. Fique tranquilo. Fique em paz. Sua empresa, prepara para ter um sócio majoritário. O imposto de hoje é pouco perto do que virá. Fica tranquilo. Onde que é isso? Todo lugar que chegou o socialismo é assim. Então você fica tranquilo, pô. Você não sabe do que está falando. Eu não sei. Então você vai na Venezuela e pergunta para os outros lá. Vai na Argentina e pergunta. Você vai em Cuba e pergunta. O problema é que você acredita nos mentirosos. Mas o povo está lá, passando fome, indo para o lixão, em plena Argentina, que era a Europa da América Latina. Meus amados irmãos, quando eu estou doente, eu me trato. Eu tomo remédio, eu faço cirurgia. Eu não falo, não, porque a provação me faz crescer espiritualmente, deixa eu ficar dodói. Eu luto pela cura, mas se Deus quiser permitir a doença, Ele é soberano. Quem está entendendo? Que entreguismo é esse de alguns? Querem bancar os santos. Eu não me meto. Não, você não se mete porque você não tem coragem. Você não tem caráter. Você não tem voz profética para falar. E fica aí bancando mais santo que os outros. Eu não quero entregar minha nação para o mal, não. Eu quero lutar pela minha nação. Agora, se Deus permitir que venha o mal, venha o mal. Vamos continuar aqui, não vou sair do país, não. Não vou embora, não, vou continuar aí. Agora, você precisa entender que nós precisamos ter as armas certas para cada momento. Se Deus queria que o povo de Israel prevalecesse nas guerras, Ele não podia Ele mesmo mandar um anjo e ferir o exército inimigo? Podia ou não podia? Mas o povo teve que pegar na espada, não teve? O povo teve que lutar, não teve? Por que Deus não resolveu tudo? Ele falou, vocês vão batalhar, eu vou com vocês. E o povo teve que pegar na espada e lutar. Sim ou não? Então que história é essa de falar, não, eu não quero participar da polarização. Que polarização? Polarização. Fica com esses termos aí para botar todo mundo no mesmo nível. Meus amados irmãos, quando eu tenho dor de cabeça,
eu não oro para ficar curado. Eu tenho dor de cabeça 2 vezes por ano. Eu tomo Neosaldina. Sério. 2 vezes por ano eu tenho dor de cabeça. No máximo 3. Se eu tivesse uma enxaqueca crônica, eu ia ter que tratar isso de outra maneira. Mas 2 vezes no ano, 3 Neosaldina no ano, não vou ficar ruim, vou? Eu tomo Neosaldina. Agora, quando eu estava com câncer, aí eu pedi para Deus. Porque tem batalha que eu resolvo com Neosaldina, tem batalha que só o poder de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos saber que nós não podemos terceirizar para Deus o que a gente tem que fazer, não. O garoto foi lá e peitou a situação, foi lá e enfrentou, ele foi lá para resolver. Mas em quinto e último lugar, o que a gente aprende aqui sobre posicionamento? Não ache que Deus planejou para você algo que não envolva sua coragem. Não ache que Deus planejou para você algo que não envolva a sua coragem. Como assim, pastor? Olha o que diz o texto. Diz o texto, tendo ouvido a trama, não é uma historinha, é uma trama. Entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Deixa eu te perguntar uma coisa, cidade não é grande demais, Jerusalém. O principal prisioneiro é Paulo. Você acha difícil saber quem foi conversar com Paulo? Você acha difícil vazar essa informação? Agora eu te pergunto, 40 homens determinados a não comer nem beber até matar o Paulo, descobre que foi aquele jovem ali que contou. O que você acha que acontece com ele? O que você acha que acontece com ele? Querido, morte nada, morte é pinto. Eles vão estraçalhar ele, eles vão bater nele, eles vão machucar ele, eles vão fazer ele sentir dor e depois mata. Eles não vão matar não, matar é pouco. Enfiou uma faca direto no peito, já morreu? Não. Nós vamos fazer ele sangrar, porque esse miserável interrompeu o nosso plano de parar o evangelho. Era uma cilada do mal, uma cilada do inferno. Mas ele foi lá e pagou o preço. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não espera de você, na sua vida, alguma coisa que não envolva coragem. Se o que você faz na sua vida, se o que você tem feito na sua história, não envolve coragem, você está aquém do plano de Deus. Deus sempre espera que a gente tenha coragem, sabe por quê? Porque a coragem é irmã gêmea da fé. Para ter coragem diante do mundo que a gente vive, a gente vai ter que ter muita fé. Porque é tudo e todos contra o povo de Deus. É tudo e todos contra a tua família. É tudo e todos contra a tua pureza. É tudo e todos contra a tua tranquilidade de não depender de uma cachaça para poder se alegrar e sorrir em casa. É tudo e todos. A televisão joga contra você o tempo inteiro, ensina coisa ruim para os seus filhos o tempo inteiro. O desenho animado agora ensina porcaria para o teu filho. Você manda, vê um desenhozinho enquanto a mamãe está fazendo comida. Você chega lá, você não acredita no que está sendo feito ali. Ensinando ideologias, ensinando sexualidades distorcidas. Meu Deus do céu! A tua coragem é aonde Deus te quer. Olha para mim. Olha para mim. A tua coragem é aonde Deus te quer. Viva em coragem. Haja por coragem. Se manifeste por coragem. E aí eu faço uma pergunta. O que você ainda não fez na sua vida por medo? O que você não fez ainda por medo?
Será que é uma empresa que você não abriu? Será que é um aplicativo, uma startup que você não abriu? Ah, mas vou investir 60 mil. Corre risco de ganhar 600 milhões, mas você não quer arriscar 60 mil, estou entendendo. Será que você não apostou numa reconciliação? Esse casamento seu que já acabou há alguns anos. E você já viu que vocês foram duas criancinhas, nervosinhas, egoístazinhas. E anos se passaram e você está mais maduro. Será que falta um arrependimento e um pedido de perdão, sem saber no que vai dar, por uma reconstrução? O que foi que você não fez na sua vida por medo? Será que você não teve coragem de falar: eu vou multiplicar as minhas células, eu vou ser pastor? Eu não sei se eu vou pastorear 1, 2, 10 células, mas eu vou pastorear. Será que você não acredita que você pode ser um pastor de tempo integral, pastorear uma igreja, ir para o interior do Rio de Janeiro, começar uma igreja lá, daqui a pouco tem 1000 pessoas adorando a Deus lá, e você liderando esse povo, fazendo esse povo acreditar que o poder de Deus está com eles? O que você não fez por medo? O que você interrompeu por medo? Pois é a coragem do Senhor que tem que vir sobre a tua vida, querido. O Davi, um dia, chegou lá para levar lá uns negócios lá para os irmãos dele, e viu um gigante, um cara de quase 3 metros de altura, afrontando o povo de Israel. Era um filisteu. O nome do guerreiro, do gladiador, Golias. O Golias gritava com o exército inteiro, todo mundo se borrava de medo. Um homem só botava um exército de joelho. Um menino novinho, ruivinho, bonitinho, franzino, cuidador de bichinho, pastor de ovelha, Davizinho, olhou para aquele gigante e falou: rapaz, cara abusado. Porque ele falar essas coisas aí do exército, está tudo bem, mas ele está afrontando o Deus desse exército. O Davi fala: deixa comigo, eu vou para cima do gigante. Alguém falou assim: mas você pode perder e ser trucidado. Sabe o que ele estava falando? Ele estava dizendo assim: olha, eu creio na minha vitória por causa do meu Deus, mas eu prefiro ser trucidado, mostrando a minha coragem e a minha fé, do que permanecer onde estou por causa da minha covardia e da minha incredulidade. Ele vai para a batalha, dá uma pedrada no meio da testa do gigante. Só tinha uma chance de derrubar o gigante. Só tinha um local aonde o gigante cairia. Ele acerta ali. O gigante cai no chão adormecido. A pedrada foi no meio. Ele vem e liquida a fatura. Pega uma espada, arranca a cabeça do gigante, pega pelo cabelo do Golias, levanta e fala: não brinca com meu Deus não. O povo de Israel fica inflamado. Eles começam a gritar: salve o Deus de Israel, salve o Deus de Israel, salve o Deus de Israel. Eles descem a montanha em direção ao exército filisteu. O exército filisteu fala: é ruim de eu encarar, e parte em retirada, e o povo de Israel atrás dos filisteus. Ei, querido, você nunca vai chegar onde pode chegar se você não decidir derrubar o teu gigante. Você nunca vai ser o que você pode ser se você não pegar só as pedrinhas, mas falar: Deus, me ajuda a dar a pedrada certa. Você vai ser do tamanho daquilo que você derruba. Você vai ser do tamanho daquilo que você enfrenta. Um dia desse o cara estava reclamando, um cara aí da esquerdista: estão falando de mim. Eu falei: irmão, olha só, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu gosto dele, essa pessoa. Falei: deixa eu te explicar uma coisa.
Quem brinca na praia, a onda é de um tamanho. Quem vai para o oceano, a onda é mais alta. Você resolveu ir para o oceano, se prepare. Eu já estou lá um bom tempo, eu sei como é. Um dia, você vai lembrar dos meus defeitos. Um dia, você vai lembrar das coisas que eu falei além do que deveria. Mas você nunca vai poder falar que eu me acovardei. Você nunca vai poder falar que eu não tentei. Você nunca vai poder falar que eu não usei minha boca para falar e denunciar. A minha parte, com erros, porque eu sou limitado, eu estou fazendo. E a tua parte? Qual é o teu posicionamento com Deus? Quem olha para você, vê alguém firmado em Deus? Ou vê alguém amedrontado diante do mundo? E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.